Entendi. E em relação à refeição livre, eu vou explicar muito bem isso aqui, porque agora ele pode comer alguma coisinha neste momento que está fora da dieta, e isso não é para agradá-lo. Isso aí vai fazer uma diferença no metabolismo. Como ele vinha num déficit calórico, porque assim, a minha ideia era lapidar o físico dele no primeiro momento, eu tive que fazer esse ajuste de sensibilidade à insulina. Então o que nós fizemos? Nós baixamos a caloria, eu coloquei cardio para melhorar as células mitocondriais e implantei o treino. Então certamente ele mudou, ele está com uma grande sensibilidade à insulina, e essa sinalização de insulina vai diretamente no músculo dele agora e não no tecido adiposo como antes. Então quando ele faz uma refeição livre, algo que seja fora da dieta, o corpo dele vai ter uma habilidade tão grande de absorver e gerar glicogênio que durante 3, 4 dias após essa refeição livre a gente chama de metabolismo alto. O gasto calórico em repouso chega a ser triplicado. Então assim, a gente usa a refeição para puxar condicionamento. Existem formas de fazer essa refeição livre. Ele pode comer um hambúrguer, pode comer uma pizza, pode tomar um sorvete. Nessa refeição livre é livre, ele faz o que quiser naquela refeição. Porém, se ele falar, eu não quero comer porcaria, ele pode fazer um prato de arroz, feijão, macarronada, sem pesar e comer aquela quantidade sem peso. Eu tenho que dar uma quebra de homeostase no organismo. Então ele vem pesando os alimentos e vai chegar num ponto que aquela refeição ele não vai pesar, ele vai comer em excesso. Esse excesso vai aumentar o glicogênio muscular, ele vai ficar com o músculo cheio ao ponto de empurrar a pele para fora, e é nesse momento que ele acorda no outro dia com o metabolismo em cima e o gasto calórico dele em repouso chega a ser triplicado. A ideia é preencher esse músculo de energia, por isso que é a refeição livre. E a gente tem uma ideia de refeição livre totalmente distorcida, né? Por isso que eu falo que é legal ter um profissional, né? Porque até pra ele, às vezes eu falava de refeição livre, ele não pode ter refeição livre, que vai agora explicando o porquê da refeição livre, faz outro contexto pra nós, né? Faz todo sentido. Porque a gente tinha uma ideia de... E é por isso que eu sempre prego que existem pilares para resultado. O primeiro pilar é você respeitar esse procedimento de 7 semanas, que eu aderi isso para minha carreira. É uma metodologia que eu uso. Tem 3 pilares para você ter resultado. 7 semanas de programação, feita à risca, ouvir as estratégias do coach, disciplina e regularidade na dieta. Tendo esses 3 pilares, o resultado é fantástico. E ele respeitou o primeiro momento, certamente ele já baixou mais ainda o percentual de gordura dele, e quando a gente vê isso numa avaliação em clínica, a gente já sabe que a insulina foi recuperada. Se fosse o contrário, ele não estivesse seguindo ou viesse para a primeira consulta acima do peso, com gordura abdominal, sei eu que essa insulina não está tendo um transporte eficiente. Então seria muita falta de sabedoria eu já liberar a refeição livre para ele no momento, sabendo que o transporte à via não está legal. Então primeiro a gente ajusta em 7 semanas e a partir de agora ele vai tendo refeição livre, e com essa refeição livre ele vai se condicionar mais. Lembrando que se ele não quer comer porcaria por uma opção pessoal, ele não precisa fazer esse tipo de opção. Ele pode fazer uma macarronada, um estrogonofe, alguma lasanha, algo que ele gosta de comer em casa, e aquela refeição ele vai comer sem peso na consciência e sem pesar, porque eu quero o músculo dele cheio de energia. E geralmente quando faz essa refeição livre, eu sempre peço para na segunda-feira, na hora do treino, me mandar vídeo, que eu quero realmente ver se o pump, se esse glicogênio foi formado no músculo e tá do jeito que eu acho que tem que estar. Isso é muito importante. Nossa, não fazia nem ideia que era isso. Olha só como é bom, né? Ter esse acompanhamento, a gente entender o porquê. E até pra ele não achar que a gente, como o coach falou, exatamente, não é agradar ele, faz parte do protocolo ali dele pra poder ter um resultado, né? Como ele veio para o primeiro momento comigo e eu fiz o meu primeiro trabalho com ele, é como um mecânico pegar o carro, vai passar no scanner, vai ver o que tem que ser ajustado, vai ajustar em 7 semanas, vai fazer essa periodização para que lá no fim a gente tenha colher resultados, porque o meu objetivo é ajustar essa via metabólica dele e consequentemente só de olhar já vi que foi muito bem feito. Não, e o legal é que impacta a família toda, né?
Porque o pai tá indo com ele pro treino, a mãe fica lá preparando as marmitas e os pesos e tudo certo. Então a família toda acaba se impactando ali, fazendo parte, né, desse momento. Essa é a maior magnitude desse esporte fisiculturismo. Muitas pessoas me procuram para emagrecimento, muitas pessoas me procuram para ganho de peso, outros atletas de outras modalidades me procuram aqui porque eu sou um coach profissional. Mas quando a gente consegue implantar essa filosofia de fisiculturismo na vida de uma pessoa, isso não vai só tornar ele um atleta, vai tornar ele um ser humano melhor, uma pessoa de decisão melhor. Por quê? Porque quando você consegue controlar o seu ímpeto pelo alimento e consegue ter essa frieza de saber escolher o que você vai comer, você consegue tomar qualquer decisão na tua vida, isso te torna forte. Então eu sempre falo que atletas de fisiculturismo, independente de outras atividades esportivas, o atleta de fisiculturismo ele tem como regra a mente muito boa, porque o cara, para abrir mão das coisas, abrir mão de gula, não ter gula, seguir a alimentação, pesar, ter essa disciplina, com certeza será um grande profissional, porque eu construí a minha carreira em cima de disciplina. Então eu consigo perceber que tudo que eu fiz lá atrás com muita dedicação, com peso, com regularidade, respeitando o procedimento, me tornou um grande profissional, que hoje eu posso levar isso para as pessoas como uma filosofia de vida. E é exatamente isso, porque a gente percebe que a maneira, uma coisa que a gente fala, né, que ele faz a musculação e a dieta, ele leva para todos os outros campos da vida dele. Exato. É para o estudo, é para a organização, a mãe agradece, né, porque aí o quarto é mais organizado. Exato. A vida dele é regulada, porque aquilo que essa determinação que vocês implantam assim, de alguma maneira, através do protocolo, através desse acompanhamento, impacta em todos os outros campos da vida. E aí eu tenho certeza que isso aí vai ser futuramente, essa disciplina ele vai aplicar em outras coisas. Então a gente, como família, a gente sente isso em todas as áreas. Isso é muito bacana, ter o reflexo dessa disciplina na vida toda. Não é só você não tem como ser organizado só nisso. Não tem. Impacta no estudo, impacta em todo o resto. Então pra gente isso foi muito positivo também. E essas 7 semanas, assim, a gente sente uma diferença dele em todas as áreas. Essa é a magnitude do fisiculturismo, né? Melhorar a qualidade de vida, implantar uma filosofia de vida e consequentemente vai ter um futuro muito brilhante pela frente, independente de qual for o caminho. Porque como eu sempre falo, né, quando você é uma pessoa disciplinada, segue protocolos e segue uma rotina, o sucesso é inevitável, ele vai vir independente do que ele colocar a mão. Sim. Eu estou muito feliz, lembrando que ele tem 17 anos de idade, já quero deixar um recado: musculação é benefício para crescimento das crianças, porque durante o treino de musculação nós liberamos um hormônio chamado GH. Então eu posso afirmar como profissional que crianças de 9, 10, 11 anos já podem começar no treinamento tendo um acompanhamento de profissional, porque assim, muitas crianças não desenvolvem justamente pela ausência desse hormônio chamado GH. Só que por que tem alguns médicos ainda que insistem que não pode praticar musculação? Por conta dos perigos de não terem uma boa orientação. Por isso que quem tem criança em casa e quer praticar esporte, musculação, qualquer outro tipo de esporte, tem que ter uma orientação de um profissional para não cometer exageros. Mas a musculação é um esporte assim como qualquer outro. O diferencial é que realmente ela faz a diferença, que ela é um esporte que engloba todos os esportes. O que eu quero dizer? Um jogador de futebol tem que praticar musculação. Um jogador de tênis tem que praticar musculação. Independente da modalidade, a musculação é o que nos traz força e alto rendimento para qualquer esporte. Sim, isso quebrou bastante paradigma, porque a gente, como os pais que não faziam parte, né, disso, fica realmente pensando, será que não vai atrapalhar o desenvolvimento? Será que não vai? E muito pelo contrário, ajudou no desenvolvimento dele, tirou ele da obesidade, trouxe uma alimentação saudável não só para ele, mas para a família toda. A mentalidade dele mudou nos estudos, então assim, realmente, cada vez mais eu acredito que os pais tenham que quebrar esse paradigma que não pode fazer, não pode. Muito pelo contrário, o que não pode é ficar parado, né, inerte a tudo que está acontecendo, que era o que a gente estava vendo acontecer com ele. Só que porque a gente não tinha conhecimento, a gente falou, tem que procurar um profissional que possa auxiliar, para não acontecer nada de errado, né? Ir para um caminho. E hoje é uma outra pessoa, você está feliz com a programação, está atingindo seus objetivos? Mais que imaginava. É isso aí. E agora o que nós vamos fazer? Agora eu vou avaliar você, vou fazer toda a circunferência novamente, a adipometria, no final teu peso para acompanhar teu peso corporal, lembrando que para mim
balança não é critério de avaliação, é porque nós praticamos musculação, então se o peso sobe, se o peso desce, para mim não há tanta diferença nisso nesse momento agora, mas o que mais vai fazer diferença para mim são as circunferências e o teu percentual de gordura para saber se nós estamos no caminho certo e para a gente tomar providências na próxima programação, porque seguir um planejamento 7, 8 semanas já é o limite para que a gente venha trocar, porque o teu metabolismo muda, tua massa muscular muda, teu percentual de gordura muda, às vezes o teu peso começa a cair e isso me dá um limiar maior na tua alimentação a partir de agora. Ou seja, cada vez que você voltar aqui, a tendência é você estar comendo mais, porque musculação é um esporte de quem come bem, porque a gente puxa ferro. Para puxar ferro, para atingir performance, tem que ter uma alimentação muito bem ajustada. Vamos ver como é que tá esse garoto aí. Bom, agora nós vamos partir para o processo de avaliação, onde eu vou usar antropometria, eu vou fazer toda a circunferência dos membros. Depois nós vamos utilizar o adipômetro, que é uma maneira de eu mensurar as dobras cutâneas e saber o percentual de gordura, e por final o peso, até porque eu vou precisar do peso para calcular o metabolismo e principalmente a hidratação dele, tá? Então vocês vão acompanhar aqui, eu já vou avaliando e vou falando os resultados que deu para vocês acompanharem aí na íntegra. Vem de frente para mim.